Boa noite a todos. Parábola dos talentos. É sobre o que nós vamos conversar hoje. Mas antes, se vocês me permitem, eu gostaria de um preâmbulo. O que significa parábola? Da onde vem essa parábola? Parábola vem do grego parabole, que significa história, com um fundo moral, sempre relacionada ao ser humano. Não confundir com fábula. E o que significa talento? Talento era a moeda usada na época em que Jesus viveu aqui entre nós. Para vocês terem uma ideia, um talento valia algo em torno de 30 a 35 quilos de ouro. Imagina quanto valeria um talento hoje, né? Pois bem, Jesus estava nos Montes das Oliveiras com os seus discípulos e ele falou: o reino de Deus se assemelha àquele senhor, proprietário de muitas terras e de muita riqueza, e que precisava fazer uma longa viagem por um longo tempo. E ele chamou os seus trabalhadores e dividiu com eles a sua riqueza. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2, e para o terceiro ele deu 1 talento. Fazendo isso, ele saiu e foi viajar. O primeiro trabalhador, aquele que ganhou 5 talentos, logo fez com que esses 5 talentos prosperassem e virassem 10. O segundo trabalhador, aquele que ganhou 2 talentos, também fez a mesma coisa, fez com que esses talentos prosperassem e virassem 4. Já o terceiro trabalhador tinha muito medo do seu senhor. E imaginando que poderia perder aquele único talento que o senhor havia lhe dado, ele o enterrou para devolvê-lo intacto quando o senhor voltasse. O tempo passou, o senhor voltou e foi pedir contas da sua fortuna para os seus trabalhadores. O primeiro logo se apresentou e falou: aqui está, meu senhor, os seus 5 talentos e mais outros 5 que eu fiz render. O mestre, o senhor, ficou então muito contente e disse: você terá outras incumbências, muito maiores do que essa. O segundo trabalhador também se apresentou e entregou a ele os 2 talentos que o senhor havia lhe dado e falou: estou lhe devolvendo os 2 talentos e mais outros 2 que eu ganhei. Da mesma forma, o senhor ficou contente e também lhe disse: você terá outras incumbências muito maiores do que as que você teve até hoje. Ele então chama o terceiro trabalhador. E o terceiro trabalhador lhe apresenta o único talento e fala: eu tinha medo de perder esse talento. Eu tinha medo que me roubassem. Então eu o enterrei para lhe devolver agora, neste momento. O senhor então fica muito bravo e fala: pelo menos você deveria ter colocado então esse talento junto com os banqueiros, para que quando eu voltasse, eu pelo menos retirasse os juros. O pouco que lhe foi dado, lhe será tirado, até aquilo que você pensa que tem. Se analisarmos esta palestra, esta parábola, ao pé da letra, vamos imaginar que trata única e exclusivamente
de bens materiais, de riqueza, de poder. E de que valia teve essa parábola para as pessoas que a ouviram naquela época? Analisada ao pé da letra, nenhuma, porque a grande maioria das pessoas eram e são até hoje pobres, sem recursos. Mas vamos analisar essa parábola de uma outra forma. Vamos analisar essa parábola de uma forma moral. Quem que é o senhor desta parábola, o dono das terras, senão Deus? Quem são os trabalhadores que Jesus fala nesta parábola, senão nós, filhos de Deus? O que são os talentos que este Senhor distribuiu aos seus trabalhadores, senão as nossas virtudes, aquilo que temos de melhor? O que é frutificar esses talentos ou então escondê-los debaixo da terra? É praticarmos na nossa vida, junto ao nosso próximo, as nossas virtudes. Ou sermos egoístas e deixarmos só para nós as virtudes que Deus nos deu. Já que estamos numa casa espírita e, portanto, acreditamos nos preceitos que a doutrina espírita pregoa, principalmente no que concerne à evolução da alma, à vida eterna, às várias encarnações, podemos crer então que os talentos que Jesus fala nesta parábola se referem àquilo que nós conquistamos nessas nossas várias e várias encarnações. Todas as nossas qualidades. E a cada encarnação nos é dada a possibilidade de fazer com que essas qualidades se multipliquem. Fazendo com que cada um de nós possa colocar perante o nosso semelhante aquilo que nós temos de melhor. Fazendo com que a gente possa, trabalhando com o nosso semelhante, amealhando mais riqueza, riqueza moral. Da mesma forma, se a cada encarnação, porque passamos, ficamos enclausurados dentro de nós mesmos, não colocando em benefício do nosso e do nosso próximo essas virtudes, esses nossos talentos, na nossa próxima encarnação, isso nos será tirado, para que a gente aprenda novamente a conquistar esses talentos. Se hoje nós somos espíritos que compreendemos os ensinamentos do Mestre, mas nós não colocamos em prática, amanhã nós vamos ter que aprender novamente esses ensinamentos. Ele nos será tirado. Se hoje nós somos pessoas altruístas, mas não colocamos isso em prática, amanhã seremos o oposto disso. Necessitaremos de outras pessoas altruístas para que a gente possa sobreviver.
Se hoje nós temos condições de arrumar um emprego para uma pessoa necessitada, e falamos, não, eu não vou colocar o meu nome nessa empreitada, não. De repente, essa pessoa amanhã pode cometer algum impropério, fazer alguma falta, e é o meu nome que vai ser colocado em risco. Eu prefiro me abster disso. O que vai acontecer amanhã? Seremos nós a pessoa que vai precisar de uma indicação para poder arrumar um trabalho. Pois, quando tivemos essa possibilidade, não o fizemos. Então, esses são os talentos de que fala a parábola. Sem se esquecer que de tempos em tempos, todo e qualquer orbe desse sistema maravilhoso que é o universo, ele passa por reciclagem. E passando por reciclagem, ele expurga aqueles espíritos que ali habitam, que não conseguiram desenvolver as suas qualidades morais, que não colocaram em prática as suas qualidades morais, fazendo com que esses espíritos possam não retroceder, mas vir a habitar um outro mundo menos evoluído do que aquele que ele habitava. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela, não é mesmo? Seres altamente inteligentes, mas de uma moral baixíssima. O que aconteceu? Capela evoluiu. Aqueles que se adaptaram à nova condição de Capela, ali ficaram. Aqueles que não se adaptaram a essa condição, foram expurgados e vieram para a Terra, um planeta que ainda estava numa condição muito inferior. E é isso que está acontecendo hoje com o nosso querido planeta Terra. Ele está evoluindo de expiação e prova para regeneração. E o que nós queremos de cada um de nós? Continuarmos aqui neste mundo, evoluindo com ele, ou sermos expurgados para um mundo em piores condições do que é a Terra hoje? Quando isto acontecer, apenas aqueles espíritos que já colocaram em prática e que já aprenderam a praticar os seus talentos é que continuarão aqui. E o que nós queremos de nós? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? O que cada um de nós está fazendo com aquilo que recebeu de herança? Mas por que colocar em prática esses talentos? Justamente para isso, para que a gente possa, quando necessário, evoluir. Quando preciso, dar um passo na nossa caminhada rumo à perfeição. E como fazer isso? Aprendendo a nos relacionar com o nosso próximo, compreendendo as diferenças existentes, sabendo aceitar o nosso próximo como ele é, não impondo as nossas condições, entendendo que somos seres totalmente diferentes uns dos outros, como os dedos da nossa mão, que são totalmente diferentes. Individualmente, cada dedo muito pouco faz, mas coletivamente se consegue muito. Então é colocando em prática isso, aceitando a individualidade de cada um, mas trabalhando em conjunto. Primeiro,
em nosso benefício.